Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Destravando. Eu sou a professora Gisele Marques, especialista em redação, e eu sou especialista mesmo em ajudar os alunos a serem aprovados no vestibular com uma nota acima de 900 na redação. Se esse é o seu caso, se você quer ser aprovado, se você fez a inscrição no Enem e quer ingressar a partir do ano que vem uma nova carreira, ressignificar a sua vida, então esse vídeo é para você. E eu vou te mostrar como montar um parágrafo inteiro de desenvolvimento que vai te dar muito mais tempo para você fazer o resto da prova toda e vai te ajudar também a garantir aí um planejamento estratégico para sua redação, tá bom? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar um modelo completinho que você vai com certeza usar, aplicar e pode começar a aplicar hoje, né? Já é bom criar uma dica para você pegar e aplicar hoje, colocar em prática, né? Não deixa para depois, já usa essa estratégia aí nas suas redações a partir de hoje, tá bom? Então vamos lá, eu não sei se você sabe, talvez você saiba, talvez não, mas a redação do Enem, ela tem um peso muito alto, um peso altíssimo, né? A maior parte das universidades acaba dando peso 3, eu já vi cursos chegarem a dar peso 5 na redação do Enem. Então, o que significa que se você tirar uma nota acima de 900, as chances, gente, são de que você vai conseguir ter uma média muito mais elevada, né, no total, e isso vai te deixar muito mais próximo da sua aprovação, que é o que a gente deseja, né? Então a gente está aqui trabalhando para essa preparação. Então garantir uma nota acima de 900 na redação é o seu passaporte aí, a sua rota mais eficiente para chegar a uma carreira universitária, né? Ainda mais esse momento aí de quarentena que tá todo mundo difícil, né? Complicado para estudar, complicado para trabalhar, complicado para tudo, mas talvez seja um momento de você repensar, né? Repensar sua vida, repensar suas escolhas. Por que não começar aí um curso universitário que você sempre quis, que você sempre sonhou, né? Pode ser aí o início de uma nova era na sua vida, e eu tô aqui para te ajudar, para te acompanhar nesse processo todo, nesse projeto de vida. Mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo, gente, eu vou te mostrar então esse modelo completo, tá? Mas antes eu preciso dar um passo a passo para você entender o que é certo fazer, o que é errado fazer, para fazer sentido para você esse planejamento, essa estratégia, esse macete de parágrafo pronto, tá? Então vamos lá. O que tem que ter um parágrafo de desenvolvimento, né, perfeito, de uma redação acima de 900? Ele precisa ser coeso. O que isso significa? Ele precisa ter conectivos, tá? O corretor, ele avalia os conectivos na competência 4, e na competência 4 ele vai perceber se você consegue ligar bem as frases, né, os períodos, tá? Período é a frase que vai da letra maiúscula até o ponto. Então ele vai perceber se você consegue ligar bem os períodos, se você consegue ligar bem os parágrafos, se você consegue ligar bem as ideias, de modo que a sua leitura, né, na hora do seu texto, na hora que ele for ler o seu texto, que a leitura fique fluida, fique lógica, né? Que as suas ideias sejam transmitidas de uma maneira lógica, tá? Então, coesão é isso, é o uso dos conectivos que vão interligar as frases, os períodos, as orações e os parágrafos dentro do texto. Precisa ter um parágrafo perfeito aí, precisa ter também coerência. O que significa isso? Não adianta você falar num parágrafo sobre uma ideia e no outro uma ideia totalmente diferente. Não adianta. Aliás, se você não viu ainda o modelo completo de desenvolvimento 1, acho que vale muito a pena você assistir. Vou colocar aqui um cardzinho para você clicar também e lá conferir que tem um modelo prontinho também de desenvolvimento 1, tá? Vale super a pena assistir. Então você precisa ter coerência nas ideias. O desenvolvimento 1, que eu vou entender que você já assistiu esse vídeo, ele precisa estar conectado ao desenvolvimento 2 no plano das ideias, ou seja, as ideias elas precisam se interligar, né? Você não pode falar sobre algo totalmente desconectado, né? Então vamos supor, estejamos falando sobre a questão da saúde global. Aí em um parágrafo você fala sobre a importância, né, da ONU para lidar, né, com essa questão, com esse problema. Aí no outro parágrafo você fala sobre o coronavírus na Amazônia, entende? Está desconectado, não está
coerente. Você precisa interligar, né? As ideias, elas precisam estar entrelaçadas, tá? Interligadas. E você precisa, isso é um segredinho, você precisa de interdisciplinaridade. O que significa isso? No seu desenvolvimento, você precisa ter uma ideia, tá? Uma informação, um conceito que seja relacionado com alguma área de conhecimento. Por exemplo, se você explica o tema sobre um viés histórico, né? Você dá, vamos supor que você vai falar que o racismo existe no Brasil porque se trata de um racismo estrutural, de uma questão histórica que vem sendo enraizada na população, na cultura, nos costumes, né, desde a escravidão, porque não houve um projeto efetivo pós libertação dos escravos, né, de reinserção social, de oportunidades, de direitos. Quando você faz essa perspectiva histórica, o que você está fazendo? Você está justamente fazendo interdisciplinaridade, né, o que é você associar o tema a diversas áreas do conhecimento. Se você citasse, por exemplo, um conceito de geografia, falasse do meio técnico científico informacional, aliás, se você quiser saber mais, né, sobre dicas de interdisciplinaridade que você pode usar para vários temas, escreve aqui nos comentários para eu saber que você quer que eu faça vídeos assim, te dando aí de mão beijada as ideias, as alusões, né, os conceitos de interdisciplinaridade que você pode usar para vários temas. E aí, não esquece de dar o like, hein, gente? Quem não se inscreveu também, já se inscreve, tá? Ativa o sininho, porque aí quando eu liberar esses vídeos que você se interessa, você vai receber a notificação e vai, com certeza, te ajudar bastante. Mas voltando aqui ao que interessa. Então a interdisciplinaridade ela é super importante, aliás, ela não é só importante, tá? Ela é pré-requisito, ela é essencial, tá lá na competência 2, que você tem que usar um repertório produtivo. Agora, a boa dica aí também é que você não necessariamente precisa só usar um conceito de história, de geografia, de biologia. Você pode usar também um conhecimento de mundo, então vale citar um livro, um filme, uma série, algo que seja assim crítico, reflexivo, interessante, que realmente vá agregar aí o seu parágrafo, agregar a sua ideia, agregar o seu argumento, realmente dar valor ali consistência, né, pro seu projeto de texto, tá? Então isso é fundamental, isso é o certo a se fazer. O que é o errado, né? Porque você só vai entender o modelo pronto se você entender o que é certo e o que é errado. Então eu falei o que é certo, agora o que é errado? O que é errado você fazer no desenvolvimento? Primeiro, esse é um erro crucial, fulcral. Vamos dizer assim que, a média do Enem, de redação do Enem, dos 6 milhões de, 4 milhões de inscritos, são 6 milhões de inscritos, né? Mas ano passado, acho que uns 4 milhões chegaram a fazer a prova efetivamente. A nota média é de 500 e pouco. E um dos erros mais comuns que levam as pessoas, né? A grande maioria, a média, né? Não os meus alunos tiram 900 para cima. Mas a grande maioria, agora você é meu aluno, né? Você está assistindo meu vídeo, você vai entrar nessa estatística 900 para cima, receba isso aí, hein? Profecia para você. Então, você tem que observar o seguinte, tá? Que o grande erro, o erro fulcral é o aluno fazer um período único. O que significa isso? Um parágrafo inteiro, tá? Do início ao fim, 5, 6, 7 linhas com um período só, ou seja, uma letra maiúscula, um ponto. Um parágrafo inteiro com um período só. Então, o parágrafo de desenvolvimento, o ideal é que ele tenha uns 4 períodos, tá? Uns 4 períodos para que você consiga usar bem os conectivos, usar bem ali os operadores argumentativos, as palavras que vão dar realmente sofisticação, vão dar lógica, vão dar fluência ao seu texto, tá? Então, período único é algo que você não pode fazer nunca, jamais. Olha para o seu parágrafo. Tá passando de 3 linhas o seu período, a sua frase inicial? Repensa, porque tá ficando longo o seu período, tá? Então, um parágrafo ele vai ter 3, 4 períodos. O desenvolvimento ideal é que tem uns 4 períodos. Vai dar mais ou menos 6, 7 linhas, tá? No seu parágrafo de desenvolvimento. Outra coisa que você não pode fazer, tá? De jeito nenhum, além do período único, que é um erro, né? Gravíssimo, é você não ler a coletânea. O que é a coletânea, gente? São os textos motivadores que vêm junto do tema, tá? O tema de redação vem no meio da prova, dividido ali, um lado vem linguagens, depois do tema de redação vem prova de humanas, o tema de redação vem no meio. Normalmente vem uma frase tema no fim da página da prova de redação. E os textos motivadores vêm antes. O ideal é você ler o tema primeiro e depois ler os textos motivadores, tá? Para você justamente entender como você faz. Aliás, se você quiser saber também como nunca fugir ao tema, tem um vídeo aqui nesse canal
que eu falo justamente sobre isso, como você nunca fugir ao tema, estratégias aí para te garantir esses macetes, né, tão fundamentais para você tirar uma nota acima de 900. Então, veja bem, você vai lá, vai ler o frase tema, vai ler os textos motivadores, e isso vai fazer com que o quê? Você entenda o que a banca espera de você. O que não pode você repetir só as ideias que estão na coletânea, mas o que você deve entender as ideias da coletânea e associar aquelas ideias aos seus próprios conhecimentos, a tudo que você pensou, refletiu sobre aquele próprio tema, tá? Outra questão aí que você não pode de jeito nenhum é não ter uma tese. O que é tese, Gisele? Tese é a frase tema, né? A frase que vai se posicionar diante do tema, tá? Então, se o tema é sobre racismo, qual o seu posicionamento sobre o tema? Racismo é uma coisa legal ou é um problema complexo que tem que ser combatido? Ah, é um problema complexo que tem que ser combatido. Ok, essa é a sua frase tese, né? Essa é a sua tese, o seu posicionamento diante do tema. Ah, o que você acha de políticas educacionais para autistas? Bacana, tem que ser incentivado, tem que ser implementado. Então, essa é a sua tese, esse é o seu posicionamento diante do tema. Então é isso que você tem que se posicionar. Então essa tese, gente, ela tem que aparecer na introdução. Aqui no meu canal também tem uma playlist que é curso básico de redação, que eu vou sugerir, né, que vocês assistam, porque ali tem como montar o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo de conclusão, e fica muito mais fácil para você que está começando assim do zero, está muito tempo sem estudar, né? Você que está de repente um pouquinho de tempo afastado da escola, ou não teve na escola um ensino de redação assim focado para o vestibular, focado para o Enem. Então eu recomendo fortemente que você comece por ali, por essa playlist ali de curso básico de redação, que já vai dar uma boa clareada aí para você. Bom, então vamos lá. Nesse ponto você já sabe então o que você deve fazer, o que você não deve fazer, tá? E aí você vai pensar, não, vou focar nisso aí não, Gisele. Na hora da prova, redação não é comigo, eu vou focar naquelas matérias que eu sou bom, né, que eu sou boa. Eu vou focar nas questões. Tá errado, vou dizer pra você que você tá errando. Por quê, gente? Primeiro porque o Enem é uma prova estratégica. Você sabe que a prova de redação ela tem um peso altíssimo, então se você não focar nela, você já tá errando, né? Porque a sua média final, se for a redação tiver uma média baixa, sua média final também no total vai ser baixa. Então tem que focar nela. Então começa a praticar hoje já aí com os vídeos aqui do meu canal. Segundo lugar, você focar no que é bom é ótimo, mas você tem que entender também que a prova ela é estratégica, tá? Então eu posso até fazer depois outros vídeos aqui no canal falando sobre as estratégias para a prova do Enem, porque se um acerta a questão difícil e erra fácil, o outro acerta fácil e erra difícil, em geral eles têm notas diferentes e quem errou as fáceis tende a ter uma nota pior, mesmo acertando as questões difíceis. Então, se você quiser depois entender um pouquinho mais como funciona esse sistema de TRI da correção da UERJ, da correção do Enem, né, da prova do Enem, que é esse sistema de TRI, escreve aqui nos comentários para eu saber que você quer entender mais sobre isso e eu faço um vídeo te explicando também sobre isso, tá? Então, tem que focar na redação, tá? Aí você pode também falar assim, mas redação é intuitivo. Eu vou ler o tema lá na hora eu vejo o que eu escrevo. Tá errado também, porque mesmo os meus alunos que eu vejo que escrevem bem, se eles não fizerem a forma do Enem, eles não vão bem. Então eu deixo isso bem claro. Pouco importa se você sabe escrever, se você não sabe, se você teve um bom ensino na escola, se você não teve. Para o Enem, gente, sinceramente, só vale aquela forma. Então se você faz uma redação dentro daquelas estruturas, entendendo os pré-requisitos básicos que a banca espera de você, né, que eles deixam sempre bem explícito no manual do candidato, o que a banca espera de você. Se você fizer aquilo, você vai bem. Se você não fizer aquilo, você não vai bem. Mesmo que você tenha tido boas notas de redação na escola, mesmo que você ache que é intuitivo, porque não é. A redação vestibular é menos intuitivo do que possa parecer, tá? E outra coisa, se você também possa estar pensando assim, mas então eu vou focar no que eu sou bom, né? Focar no que é bom, né? E depois nem fazer rascunho, não fazer projeto de texto, também vai te dar problemas. Então o ideal é que você faça o passo a passo certinho. Não tô dizendo que você precisa começar a fazer a redação de cara, né? Você pode deixar a redação
para fazer depois de realizar algumas questões que te deixam mais confortáveis. De repente você é bom em história, então começa a resolver as questões de história, né? Você é boa em português, começa a resolver as questões de português, aí ficou mais tranquila, dá uma olhada no tema da redação, faz ali um brainstorm, ou seja, uma tempestade de ideias, e mais ou menos ali no meio da prova você dedica um tempo para a redação. Não deixa para o final, não, porque aí você já vai estar muito cansado. A prova de humanas, né, a prova de linguagens, é uma prova extremamente cansativa, são 90 questões com 90 textos, então se você não tiver um preparo, né, anterior, isso vai te cansar, e na hora de fazer a redação você não vai ter mais cabeça para fazer a redação, né? Então não deixa pro final, é para fazer logo depois do início ou no máximo no meio da prova, tá bom? A Júlia Roma, uma aluna minha que faz direito na UFRJ, ela falou: Gisele, eu fiz a redação em 1 hora. Aliás, tem uma live com ela aqui no meu canal também, em que eu falo sobre as estratégias, sobre as dicas, o que ela usou. E ela falou: eu tirei 980, mas eu achei que eu tinha zerado. Só que ela sabia, ela já tinha entendido tão bem todo o processo, né, da forma ali de como fazer a redação do Enem, que mesmo ela achando no nervosismo dela que ela tinha zerado, ela tirou 980, ou seja, um corretor deu 1000, outro deu 960 e a média, né, aí deu 980 também. Posso fazer um vídeo aqui depois explicando melhor como funciona a correção, né? Todo esse sistema aí de treinamento de corretores, como é que isso se dá na hora de fazer a sua média final, tá bom? Então, o jeito certo é aí, acompanha comigo, vê no parágrafo, anota, começa a praticar hoje. Primeiro período do desenvolvimento 2, você tem que começar com um conectivo dizendo que é um segundo argumento. Então, você vai começar com o seguinte conectivo: além disso. Se não quiser o além disso, pode usar ademais, pode usar outro sim, tá? Então esse é o primeiro conectivo, a primeira palavra da sua frase aí, que vai ser um tópico frasal, vai ser a apresentação do argumento 2. Pode até colocar assim: além disso, cabe salientar que, né, para ficar bem sofisticado, e aí você entra com a ideia. O que é o argumento? Argumento é a ideia que vai defender a sua tese. Na sua redação você vai ter uma tese e 2 argumentos, né? Então, por exemplo, racismo tem que ser combatido. Por que ele tem que ser combatido? Aí você vai dar o argumento 1A. Tem que ser combatido, né, porque os seres humanos devem ter direitos iguais, é o que está previsto na Constituição. Legal, então esse é o argumento 1. Deve ser combatido, né, porque se trata de uma questão histórica a ser reparada. Ok, argumento 2, tá? Então, você vai colocar aí 2 ideias que defendem a sua tese. Então, a primeira frase é a frase que apresenta o argumento, a gente chama de tópico frasal. Então, você já sabe como começar. Depois disso, você vai explicar esse tópico frasal. Então, você vai colocar assim: quanto a essa questão, tá? Ou você pode colocar também assim: nesse cenário, diante disso, tá? Então você vai explicar esse tópico frasal. A terceira frase, você vai apresentar uma espécie de consequência, de efeito, ou uma conexão entre o argumento, entre a explicação e a nossa realidade, né? Então você pode colocar lá assim: consequentemente, ou você pode colocar dessa maneira, tá? Logo, né? É um conectivo que vai dar a ideia aí de uma consequência ou até uma microconclusão da ideia, né, do parágrafo, tá? E depois você tem que validar esse argumento. E esse argumento, eu falei pra vocês, né, pode ser validado aqui com uma ideia interdisciplinar, pode ser validado com uma referência de livro, de filme, de série, né? Se for filme e série, eu sugiro que você comece da seguinte maneira: essa questão é muito bem retratada na obra X, né? Aí você coloca lá qual é a obra, vírgula, que retrata a questão do ou da, né? E aí você trabalha com que questão e faz depois uma conexão entre o argumento e a obra que você citou. Se você for citar um conceito filosófico, uma citação, aí você pode colocar assim, né? Consoante ao filósofo X, né? O filósofo tal, é necessário entender que, aí você coloca a ideia dele. Consoante quer dizer conforme, né? De acordo com. Então você pode usar segundo, conforme, de acordo com, ou se quiser sofisticar mais, consoante, tá? Então essa é a maneira que você vai aí dar um embasamento, a interdisciplinaridade necessária para o parágrafo de desenvolvimento 2. Tá bom, pessoal? Então espero que tenha ajudado. Começa a praticar hoje, não deixa para amanhã. Tá difícil para todo mundo, essa quarentena tá complicada, mas usa isso em seu favor, pro seu desenvolvimento pessoal, que eu tenho certeza que se você não começar agora, daqui a um ano você vai falar assim: puxa, eu podia ter começado naquele dia, né? Então começa agora e cada dia faz um pouquinho, não deixa de fazer, começa a praticar, conte comigo, eu tô aqui para ajudá-las no que for necessário.
tá bom? Escreve aqui pra mim e também me procura nas outras redes sociais. Vai ser um prazer a gente bater um papo. Um grande beijo, fiquem bem!